Mais uma bateria de questões aí para você que vai fazer o TSE unificado, para você que vai fazer o AB, vai fazer magistratura ou o Ministério Público. Confere aí após a vinheta. Bem, dessa vez a gente vai fazer algumas questões aqui de princípios do direito eleitoral, tá? E a gente já inicia aqui com uma questão de promotor de justiça do Ministério Público do Piauí. Ah, professor, mas eu vou fazer para o TSE unificado, ou vou fazer para a AGU, enfim, ou vou fazer para o AB, que são questões mais simplórias. Fiquem tranquilos, porque mesmo as questões para promotor e juiz servem para o exercício de vocês, porque são questões de eleitoral muito simplórias, tá? É difícil uma questão de concurso pedir questão rebuscada, complexa. Claro que se torna difícil porque você estuda bastante matéria, né? Se você assistir aqui nossos vídeos toda semana com baterias de questões de direito eleitoral, você vai tirar aí de letra, tá? O princípio que sustenta a ideia de que o intérprete da norma deve manter a aplicação da lei estritamente vinculada às limitações por elas impostas a candidatos eleitores é o da princípio da vedação da restrição dos direitos políticos. O que acontece? A capacidade eleitoral passiva, também conhecida como ius honorum, né, o direito de ser candidato, toda restrição que houver para essa candidatura, que são lá, só para lembrar, né, condições de elegibilidade, causas de inelegibilidade e condições de deregistrabilidade. Qualquer condições dessa aqui que for impedir a capacidade eleitoral passiva, ou seja, o direito de ser candidato, deve ser interpretada em seu modo restrito. Eu não posso fazer uma interpretação ampliativa, porque eu já estou restringindo o direito. Então, se eu tenho uma previsão legal e essa previsão legal eu amplio a minha interpretação, então eu vou restringir mais ainda. Por isso que é a vedação da restrição dos direitos políticos, letra A, direto aí, não precisa nem verificar o que está errado nas demais, tá? Próxima questão. Se hipoteticamente tivesse sido sancionada no dia 15 de maio de 2018 um projeto de lei, então vamos grifar aqui 15 de maio, um projeto de lei que alterasse a Lei Federal 9504, a Lei das Eleições, estabelece normas gerais para as eleições, modificando em larga medida a disciplina de propaganda eleitoral. É correto afirmar que a nova lei não poderia, né? A gente já vê aí que o que está previsto aqui é o princípio da proporcionalidade, né? Desculpa, o princípio da anterioridade eleitoral ou da anualidade eleitoral. O que diz o princípio da anualidade eleitoral? Que a lei que for aplicada a processo, a lei eleitoral, ela ao ser publicada, né? A lei eleitoral ao ser publicada, ela entra em vigor, né? Ela entra em vigor na data da sua publicação, mas a eficácia dela, ela só se aplica um ano após a sua publicação. Então ela já entra em vigor na sua publicação, no entanto, a eficácia ela só é aplicada um ano após a sua publicação. Por isso que a gente vê aí em outubro do ano anterior que se realiza as eleições, o Congresso Nacional correndo atrás, porque ele deve publicar aquela lei até outubro, já que as eleições do ano posterior vão acontecer em outubro do ano subsequente. Tá? Então, ela é publicada, já entra em vigor, no entanto, só tem a eficácia um ano após a sua publicação. Tá? É lá o artigo 16 da Constituição Federal. Tá? Só que nem toda lei, nem toda alteração se aplica o princípio da anualidade eleitoral. Apenas a lei que altera substancialmente o processo eleitoral. Por exemplo, se entrar em vigor uma lei em que, em vez de a urna eletrônica ter o botão preto, o botão vai mudar, por exemplo, para botão de alto relevo, né? Ou um botão eletrônico. Isso não altera o processo eleitoral. Isso é uma lei eleitoral meramente administrativa, né? Meramente executiva. A lei tem que alterar substancialmente o processo eleitoral, que é o caso dessa questão. Né? Ela altera substancialmente o processo eleitoral porque ela está falando de propaganda eleitoral. Então ela não pode ser aplicada nas eleições de 18 em razão da incidência do princípio da lisura, não é o princípio da lisura, né? É o princípio da anterioridade. Poderia ser aplicada? Não, não poderia ser aplicada. Letra C, não poderia ser aplicada em razão do princípio da anualidade eleitoral,
Correta, letra C de casa. Letra D, poderia ser aplicada? Não, não poderia. Não poderia ser aplicada em razão do princípio federativo. Não tem nada a ver princípio federativo, só para letra E de escola. Tá? Próxima questão, ainda aqui do princípio da anualidade. Considere o seguinte caso hipotético. O Congresso Nacional, em 25 de outubro de 21, aprovou lei estabelecendo as cores amarela e verde do papel do título eleitoral. Tal diploma legal foi aplicado nas eleições de 2022. Opa, cadê o meu pincelzinho aqui? Deixa eu recuperar. Pronto, recuperei aqui a cor da caneta. Tá? Tendo como base esse caso citado, é correto afirmar o que acontece. Em novembro de 21, portanto, menos de um ano antes das eleições de 22, foi aprovada uma lei que alterou as cores do título eleitoral. Né? Mudou o papel do título eleitoral para verde e amarelo, para coincidir com a bandeira do Brasil. Então, foi aprovada essa lei menos de um ano antes das eleições. Só que essa lei que foi alterada, ela não é uma lei que altera o processo eleitoral, muito embora ela seja uma lei eleitoral. Então, nesse caso, não se aplica o princípio da anualidade eleitoral, porque ela não altera substancialmente o processo eleitoral. Então, vamos lá. Letra A. A lei não poderia ser aplicada nas eleições de 22, porque ao alterar o processo eleitoral, errado, ela pode sim ser aplicada em 22, porque ela não está sujeita ao princípio da anualidade. Letra B. A lei é constitucional, porque em nenhum caso existe o interstício. Está errado aqui, é em nenhum caso, né? Existe casos que existe um interstício. Não é esse caso, mas o que está errado é a expressão em nenhum caso. Letra C. A lei é constitucional porque o princípio da anualidade apenas afasta a aplicação da lei que altere o processo eleitoral, o que não é o caso do diploma legal hipotético. Correto, né? Nesse caso, não é uma alteração propriamente do processo eleitoral. Letra C de casa, tá? Próxima questão. Isso aqui é de autoria própria, tá? Considera-se duração razoável do processo que possa resultar em perda de mandato eletivo o período máximo de um ano, considerando apenas o trâmite na primeira instância, contado da sua apresentação na Justiça Eleitoral. O que acontece? O princípio da celeridade, uma das formas do princípio da celeridade na Justiça Eleitoral vige o princípio da celeridade. Um dos princípios da celeridade é que, ao apresentar uma ação em que visa cassar registro / diploma, essa duração do processo ela tem que ocorrer em no máximo um ano, contado em todas as instâncias. Então, eu apresentei, por exemplo, no dia 10 de janeiro uma ação. Essa ação ela tem que tramitar no máximo em um ano em todas as instâncias. Então, o que está errado aqui na questão? Que a questão diz apenas na primeira instância, né? Só que esse um ano tem que tramitar em todas as instâncias, então a afirmativa está errada, incorreta, tá? Próxima questão. Apenas em último caso e com base em provas robustas, os diplomas devem ser cassados pela Justiça Eleitoral, tendo em vista que a soberania popular possui posição de destaque na democracia. Essa afirmação decorre do princípio do indúbio pro sufrágio, tá? Ou também poderia ser o princípio da intervenção mínima da Justiça Eleitoral. O que acontece? Para se cassar ou indeferir um registro de candidatura, as provas elas devem ser robustas, tem que ter uma segurança muito forte. Por quê? Se aquele candidato foi eleito por meio da soberania popular, então para eu desconstituir aquele diploma ou aquele registro do candidato eleito, eu tenho que ter provas muito seguras para eu poder afastar aquele candidato eleito. Então, a soberania popular, o sufrágio popular, ele tem um peso muito grande. Por isso é que, na dúvida, né, fazendo uma comparação lá com o direito penal, indúbio pro réu, né, na dúvida não condena o réu, então aqui na dúvida não caça o registro ou o diploma, porque aí você está privilegiando o sufrágio universal, letra E de escola. Tá? Última questão, assinale a alternativa que corretamente discorre sobre os princípios de lei eleitoral. Os magistrados membros do MP são investidos na função eleitoral pelo prazo improrrogável de 4 anos por força do princípio da periodicidade. Né? Tá errado que não são 4 anos, são 2 anos, prorrogável por mais 2. O princípio da lisura das eleições ou da isonomia de oportunidade está calcado na ideia de cidadania, de origem popular do poder e no combate à influência do poder econômico ou político das eleições. Sim, né? Que o B está muito próximo da realidade, do conceito verdadeiro. Letra C, vamos para C. Pelo princípio da anterioridade eleitoral, a lei que alterar... Aí a letra A também está errada aqui, é o Ministério Público, tá? Letra C.
pelo princípio da anterioridade eleitoral, a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, mas não surtirá efeito na eleição que ocorre em 90 dias. Não são 90 dias, é um ano, né, o princípio da anterioridade. Letra D. O princípio da responsabilidade solidária consubstancia-se na responsabilidade solidária entre o candidato, o tesoureiro e o partido político pela veracidade das informações financeiras contábeis da campanha da prestação de conta. Não, né? Isso aqui não existe a responsabilidade entre o partido e o candidato. O candidato prestou contas, ele é quem vai ser o responsável. O princípio da anualidade eleitoral determina que partidos políticos prestem conta. Nada a ver, né? Os partidos políticos têm que prestar conta anualmente, mas o nome disso não é princípio da anualidade, sobrou a letra B de bola. Tá bom, meus amigos? Esses aí foram as questões de princípios do direito eleitoral, tá bom? Não se esqueça aí de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar, porque isso é muito importante para ajudar o canal a crescer. Então me ajuda aí, já curte, compartilhe e não se esquece de se inscrever no canal, tá? Se quiser se aprofundar em direito eleitoral, principalmente para concurso público, vou deixar o link aqui na descrição para você se aprofundar em direito eleitoral, ok? Forte abraço e até a próxima.